Pessoal, aqui é a enfermeira Laís Santos, professora de saúde do idoso. Vamos dar início agora à nossa aula de número 4, onde vamos abordar mais profundamente o tema Estatuto do Idoso. Na primeira aula lá nós fizemos a introdução sobre saúde do idoso, então falamos brevemente sobre o Estatuto. Vamos aprofundar aqui nessa aula de hoje. Vamos começar? Então, gente, o Estatuto do Idoso foi criado pela Lei 10.741, no dia 1º de outubro de 2003. Naquela época, o Brasil tinha 15 milhões de idosos. O Estatuto trouxe de forma inédita os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos e regulou os direitos que eram específicos para essa população. O Estatuto do Idoso, ele dá direitos a mais para os idosos. Não quer dizer que, de acordo com o Estatuto, os idosos perdem os demais direitos. Não, né, gente? Ele não vai perder nenhum direito, só vai ser acrescentado direitos específicos para eles. Mas todos os outros direitos que a gente vê na Constituição, os idosos continuam mantendo e acrescentou-se esses direitos específicos do Estatuto do Idoso. O que tem no Estatuto do Idoso? São 7 títulos, que os títulos são divididos por capítulos de acordo com o tema, e os títulos são disposições preliminares, direitos fundamentais do idoso, medidas de proteção, políticas de atendimento ao idoso, acesso à justiça, crimes contra o idoso e as disposições finais e transitórias. Lá no título 1, que são as disposições preliminares, é onde se instituiu o Estatuto do Idoso e disse que ele é destinado a pessoas com mais de 60 anos, idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, 60 anos ou mais. O idoso ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata essa lei. Quer dizer que essa lei do idoso, ela não tira os demais direitos à pessoa humana, apenas acrescenta algumas leis que são específicas para o idoso, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para preservar a saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em plenas condições de liberdade e dignidade. O artigo 3º diz que é obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Pensando aí nos idosos, nas situações que a gente vê no dia a dia, todos os idosos do Brasil têm direito a tudo isso? Todos eles têm acesso a tudo isso que diz aqui na lei? Muito dificilmente, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, os idosos nem sempre são tratados como têm direito de serem tratados. Então, é importante a gente conhecer o Estatuto e tentar aplicá-lo na nossa prática diária. Ainda nas disposições preliminares, o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. O idoso tem direito. Preferência na formulação e execução de políticas sociais e públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas de proteção ao idoso, então dinheiro, recursos humanos, etc. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Já existem, por exemplo, faculdades que elas têm vagas específicas para pessoas idosas. E elas nem precisam fazer vestibular. Elas se inscrevem lá e elas podem entrar, onde elas vão conviver, vão participar na sociedade e conviver com outras gerações. Prioridade no atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Isso aqui falamos na aula anterior, onde falamos sobre LPI, né, gente? É sempre importante a gente priorizar o idoso na sua própria família, sempre que possível. A não ser que ele tenha carência e não consiga
manter a sua própria sobrevivência na sua casa com a sua família. E aí, então, ele pode ser institucionalizado. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão e todo atentado aos seus direitos, por ação, omissão, será punido na forma da lei. Infelizmente, a gente sabe que isso aqui ainda acontece, ainda tem idosos aí negligenciados, sofrendo violência, tendo seus direitos desrespeitados. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem o direito, a gente tem o dever de comunicar qualquer tipo de violência sofrida por idosos. Inclusive, isso não viola a lei do sigilo. Diante de situações com a violência a idoso, a criança, a mulher, a gente tem a obrigação de comunicar às autoridades. E isso não constitui uma violação ao sigilo profissional. Então, um exemplo, um idoso chega lá no hospital machucado porque sofreu agressão física do filho. E aí o filho vai falar, você não pode denunciar, porque isso é sigilo profissional. Não, né, gente? Se for caso de violência, a gente não só pode, como a gente tem o dever de denunciar qualquer tipo de violação que ocorra para as autoridades competentes. Seja polícia, seja Ministério Público, seja o Conselho do Idoso, qualquer uma dessas instituições para que sejam tomadas providências. O título 2 fala sobre os direitos fundamentais das pessoas idosas. Primeiro, eles têm direito à vida, então o envelhecimento é um direito personalíssimo, e sua proteção um direito social. Então a gente tem o direito de envelhecer. Então, as pessoas que morrem cedo devido à falta do Estado, pessoas que são assassinadas, pessoas que morrem por problemas de saúde sem ter garantia de saúde, essas pessoas elas estão tendo o seu direito de envelhecer violado. Então, o envelhecimento é um direito da pessoa e a proteção ao envelhecimento é um direito social. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana. O direito à liberdade vai compreender, entre outros aspectos, a liberdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e diversões, participação na vida comunitária e familiar, participação na vida política na forma da lei e a faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. A gente vê muito aqui o desrespeito à crença religiosa, né, gente? As pessoas que são praticantes de religiões de origem africanas, né, as religiões de origem africanas, elas são muito desrespeitadas. E, às vezes os idosos eles são agredidos simplesmente por fazerem parte de uma religião. Isso, além de ser uma coisa que não faz o menor sentido, é contra a lei também, tá, gente? Então, também proibir os idosos de ir a alguns locais, ou proibir os idosos de participar na política, dizendo que eles já estão muito idosos para isso. Isso também é contra a lei. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o ao salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Alimentação. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Então, se algum idoso não tem condição própria de comprar os seus alimentos, de se alimentar, de pagar suas contas, então isso incumbe, esse dever passa para o poder público, que vai ter que dar um jeito de garantir esse provimento para os idosos. Do direito à saúde, é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Atenção integral, a gente diz aí todas as vertentes de um ser humano. Saúde física, saúde mental, promoção da saúde, prevenção de doenças, tudo isso entra aí na assistência integral à saúde. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante,
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Então, o idoso internado acima de 60 anos, o hospital, o posto, que seja, eles são obrigados a fornecer condições para que tenham acompanhante em tempo integral. Ou seja, tem que fornecer um local para descanso, para dormir, tem que fornecer alimentação para essa pessoa, de modo que ela consiga ficar com o idoso em tempo integral. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, se é um idoso que é orientado, que está entendendo o que está acontecendo, ele tem o direito de optar pelo tratamento que ele achar mais favorável. E também ele tem o direito de negar algum tratamento que ele não queira fazer. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos são objeto de notificação compulsória pelos serviços públicos e privados à autoridade sanitária, à vigilância sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles aos órgãos competentes. Então, no caso de violência contra idosos, é obrigatório a notificação compulsória pelo serviço de saúde. Além disso, tem que ser comunicados os órgãos competentes, polícia, Ministério Público, Conselho do Idoso, etc. Para os efeitos da lei, considera-se violência contra idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico e psicológico. Qualquer um dessas situações aqui é considerada como violência contra o idoso. Da educação, cultura, esporte e lazer. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de saúde. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para a sua integração à vida moderna. Os idosinhos eles têm muita dificuldade com as tecnologias atuais. Isso não existia na época que eles eram jovens. Então, tem-se que todos os cursos especiais para os idosos têm que abordar essas questões da tecnologia da informação, computadores, celulares e demais recursos tecnológicos. A participação dos idosos em atividades culturais é proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para qualquer evento artístico, cultural, esportivo e de lazer, bem como um acesso preferencial aos locais. Então, qualquer show, qualquer evento artístico, evento cultural, o idoso vai ter pelo menos 50% de desconto no seu ingresso. Da profissionalização e do trabalho. O idoso tem direito a exercer atividades profissionais, desde que sejam respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Também não se pode explorar os idosos, né, gente? A admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Então, por exemplo, um cargo de esforço físico, que o idoso não vai conseguir fazer, aí pode ser feita essa discriminação de idade máxima. Mas, tirando isso, os casos em que a natureza exigir, é proibido qualquer tipo de limite de idade para os empregos. Apesar de que a gente sabe que na vida real, as pessoas acima de 40 anos já começam a ser consideradas como velhas para entrar nos empregos, o que é um absurdo. Né? A gente está começando aí a ter um envelhecimento da população. Não se pode considerar pessoas de 50, 40 anos como idosos. E mesmo os idosos. Até os idosos eles não podem ser discriminados nos empregos ou trabalhos. O primeiro critério de desempate em concursos públicos sempre vai ser a idade, e dá-se preferência ao que tem a idade mais elevada. É uma forma de garantir que as pessoas mais idosas, mais velhas, consigam o cargo se houver em caso de empate. Previdência social. Os benefícios de aposentadoria e pensão são usados cálculos que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso daí. Às vezes, o idoso contribuiu com vários e vários salários e, no final, ele ganha apenas o salário mínimo. Então, isso é contra a lei
Não é permitido, a gente tem que ficar atento a isso aí. Assistência social, os idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, não possuem como comprar comida, como pagar as contas, nem de ter a subsistência provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, chamado LOAS. Então, aquele idoso que não tem como prover e nem a sua família tem como prover, ele consegue esse salário pela Lei Orgânica da Assistência Social. Habitação. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim desejar. Então, ele também tem direito de morar sozinho, se ele tiver condições. Ou ainda em instituição pública ou privada, no caso, as ILPIs. Assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, ILPI, será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios da família. Então, ele vai ser abrigado no caso de não ter família, ser abandonado ou não ter recursos financeiros ou da família. As instituições que abrigarem idosos são obrigados a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos idosos, bem como prover alimentação, higiene e outras necessidades do idoso conforme as penas da lei. Transporte. Os maiores de 65 anos, eles têm assegurada a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e semi-urbanos, exceto serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. É assegurado a prioridade do idoso no embarque do sistema de transporte coletivo. Então, aí, gente, quando você vai lá pegar o ônibus lotado, não empurra o idosinho que está na sua frente, isso é contra a lei, desrespeito à lei. Eles têm prioridade a entrar primeiro no ônibus. Alguns estados, como por exemplo Rio de Janeiro, aprovaram já uma lei que determina que todos os assentos de transportes coletivos são preferenciais para idosos acima de 60 anos, assim como gestantes, pessoas com deficiência, etc. Em alguns estados, são poucos os estados que já aprovaram essas leis, mas o estado que aprovou, se o passageiro não levantar para dar lugar a quem tem preferência, ele vai ser multado em aproximadamente R$50, enquanto as empresas pagarão por volta de R$340 se a norma for descumprida. E as empresas também são obrigadas a colar um aviso como esse, informando que agora todos os assentos são preferenciais. Então, o ônibus está lotado. Os assentos da frente, qualquer assento desse aqui é preferencial para os idosos, gestantes, pessoas com criança de colo, deficientes, etc. E se você não obedecer essa lei, você pode ser multado em R$50. As medidas de proteção, quando falham, quando qualquer tipo de direito do ser humano, do idoso, é desrespeitado, a gente tem as medidas de proteção, que elas são reconhecidas quando, nessa lei, quando forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, como as ELPI, hospital, etc., ou em razão da sua condição pessoal. Um idoso aí muito desorientado, que não tem família, ele também vai ter sua medida de proteção ameaçada. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, essas hipóteses, o Ministério Público ou o Poder Judiciário poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas: encaminhar o idoso à família ou curador, mediante um termo de responsabilidade da família, a família vai se responsabilizar na justiça por cuidar daquele idoso, orientação, apoio e acompanhamento temporários, requisição para tratamento de saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, abrigo em entidade ou abrigo temporário, no caso do idoso ter seus direitos ameaçados ou violados. Da política de atendimento aos idosos. As entidades que desenvolvam programas de ILPI, elas vão adotar os seguintes princípios. Primeiro, elas têm que preservar o vínculo familiar do idoso, sempre tentando preservar a convivência dele com seus familiares. O atendimento tem que ser personalizado e em pequenos grupos,
não de todo mundo. O atendimento tem que ser específico para cada idoso. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Então, ele vai ficar na mesma instituição, a não ser que tenha algum problema quanto a isso. Participação do idoso nas atividades comunitárias, tanto internas quanto externas. Observar os direitos e garantias dos idosos. Preservar a identidade do idoso e oferecer um ambiente de respeito e dignidade. O dirigente da ILPI responderá civil e criminalmente por atos que praticarem em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. O que quer dizer isso, gente? Se você é dirigente de uma ILPI, de uma instituição de longa permanência, e o idoso tiver qualquer um dos seus direitos violados, você vai responder de forma criminal, além de administrativa, ou seja, você vai perder, você vai ter que pagar multa, você vai ser suspenso, e além disso você vai responder de forma criminal, ou seja, você pode ser condenado e preso por isso. Não apenas sanções administrativas, não apenas afastamento, pagamento de multa, você pode também ser preso e acusado criminalmente se algum idoso sob seu cuidado tiver seus direitos violados. Sobre as ILPIs, já falamos na aula anterior, né, gente? Se vocês se lembram, mas como obrigação, elas têm que ter um contrato, elas têm que observar os direitos dos idosos, fornecer vestuário, alimentação, instalações físicas em condições adequadas, atendimento personalizado, diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares, como já falamos, acomodações apropriadas para visitas, proporcionar os cuidados à saúde do idoso conforme a necessidade dele, promover atividades educacionais, esportivas, de lazer, assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças, sem preconceito de nenhum tipo de crença, proceder ao estudo social de cada caso, de cada idoso, comunicar às autoridades se o idoso tiver alguma doença contagiosa, providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite documentos necessários, caso o idoso tenha perdido documentos ou não tenha algum documento, fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos. Então, se receber algum tipo de material dele, joias, relógios, computadores, etc., tem que ser um comprovante do que está entrando na casa junto com o idoso. Manter os arquivos, né, o prontuário, onde tem que ter anotações de cada atendimento, nome do responsável, endereços, relação dos pertences do idoso, valor de contribuições e os demais dados que identifiquem o paciente e individualize o atendimento. Comunicar ao Ministério Público no caso de abandono por parte dos familiares e manter um quadro de pessoas de profissionais com formação específica, como já vimos na aula anterior. Do acesso à justiça, é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução de atos de diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Então, sempre vai ter prioridade nos processos judiciais as pessoas com mais de 60 anos, com 60 anos ou mais. Dos crimes, as penas para esses crimes aqui variam de alguns meses a anos, até 12 anos, de pena de prisão mesmo, de detenção, além de pagamento de multa. O que é considerado crime contra o idoso? Discriminar a pessoa idosa, impedir acesso a operações bancárias, meios de transporte, ou direito de contratar, ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário à cidadania, por motivo de idade, é um crime. Na mesma pena, desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar a assistência à saúde do idoso sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, LPI ou congêneres e não prover suas necessidades básicas. Expor a perigo
a integridade e saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes e privando de alimento e cuidados indispensáveis, quando for obrigado a fazê-lo ou sujeitando-o a trabalho excessivo e inadequado. Apropriar-se de bens do idoso, de casa, carro, provento, salário, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade. É aquele familiar que não cuida do idoso, mas que pega o dinheiro dele. Isso é um crime e a pessoa pode ser presa. Reter o cartão magnético da conta bancária do idoso, esconder o cartão dele, pegar os proventos, pegar a pensão ou qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então, se o idoso tiver dívida com você, alguma coisa do tipo, você roubar o cartão magnético dele e segurar, para que ele não tenha acesso ao seu salário, aos seus proventos. Também é crime. E os idosos com mais de 80 anos? Quando foi em 12 de julho de 2017, foi publicada uma lei de número 13.466, que alterou o Estatuto do Idoso e passou a informar que pacientes com pessoas, com 80 anos ou mais, elas têm prioridade especial entre os idosos. Até a referida lei 2017, a prioridade aos idosos era em nível igual, ou seja, pessoas com 60 anos tinham os mesmos direitos, a mesma prioridade de pessoas com 100, 110 anos. Então, após essa lei de 2017, os idosos com 80 anos ou mais, eles passam a ter prioridade sobre os outros idosos com menos de 80 anos, em algumas situações por serem uma parcela mais vulnerável da população. Essa vulnerabilidade, ela vem do fato de pessoas com 80 anos ou mais terem, muitas das vezes, muito mais dificuldade que as demais idosas, como limitação de locomoção, comprometimento de saúde, dentre outros. É óbvio, que alguns idosos de 60 anos, eles vão ter muito mais condições do que os idosos maiores de 80. Então, é lei que os idosos maiores de 80 anos têm prioridade à frente dos demais idosos, nas filas, em estabelecimentos públicos ou privados, e os octogenários têm prioridade especial também nos processos judiciais. Os octogenários maiores de 80 anos têm prioridade em todos os atendimentos da saúde e relacionados que se fizerem necessários, exceto, gente, no caso de emergência, se tiver uma emergência, o fator idade é secundário e diante de uma situação a ser sanada e que vai considerar que o quadro de saúde é apresentado por aquele que se encontra em situação de risco, independente de quantos anos essa pessoa possua. Isso é óbvio, Os maiores de 80 anos têm preferência nos atendimentos da saúde, exceto quando tem alguma outra pessoa que esteja correndo mais risco de morrer. Por exemplo, uma pessoa foi baleada e foi para emergência. Um idoso de 100 anos está lá porque está com dor de cabeça. Então, quem vai ser atendido primeiro vai ser o que foi baleado, mesmo ele não sendo idoso, mesmo ele tendo, 20 anos. A pessoa que está em mais emergência, em mais risco de vida, ela tem que ser atendida primeiro sempre, independente da sua idade. Então, galera, por hoje a aula é só isso. Vamos assistir os vídeos, fazer as atividades e tirar as dúvidas com o professor. Também deixarei lá na plataforma o Estatuto do Idoso na íntegra para vocês consultarem. Lembrem que envelhecer é inevitável e ficar velho é opcional. Grande abraço, pessoal. Até a próxima aula.